Porque o amor, essa palavra sagrada entoada em templos e canções, sussurra nas sombras um pacto velado de poder. Imagine um jogo onde os corpos se entrelaçam não apenas por desejo, mas para aprisionar almas numa dança invisível de correntes forjadas pelo toque e pela promessa. Não seria o amor, afinal, a máscara mais sedutora da dominação, vestida com as roupas delicadas da entrega e do querer? Há um segredo oculto sob o véu da paixão, onde a entrega, a perda, onde a doação, a posse. Quem ama, muitas vezes, esquece que em seus olhos se espelha um espelho quebrado, refletindo não o outro, mas a própria prisão. Você já sentiu, no silêncio da noite, a angústia de um abraço que não liberta, mas mantém? Esse aperto que se disfarça de cuidado, essa voz que se faz doce para melhor calar a liberdade que um dia pulsou feroz. O amor, assim, não é uma bênção divina, mas um pacto sutil, tecido com fios de medo e desejo, que faz do coração o campo de batalha onde governantes invisíveis impõem suas leis sem jamais levantar uma espada. Será que a paixão não é, em sua essência, uma guerra travada entre o eu e o outro, entre a vontade de possuir e o medo de ser perdido? Enverede por esta trilha tortuosa. Quantas vezes você já se deu conta de que amar é consentir em ser moldado, esculpido, controlado, que o eu te amo não é apenas uma entrega, mas uma entrega concedida para que o outro lhe molde conforme suas regras, tão sutis que escapam ao olhar desatento. O amor, que deveria libertar, aprisiona sob a égide de sorrisos e juras eternas. Assim, no jogo do desejo, quem dita as regras não é o coração, mas um soberano invisível que reina no silêncio do medo, e o reino é vasto e inquebrável. Permita-se agora a inquietação. E se amar for, afinal, abdicar da própria soberania em troca de uma ilusão dourada, o amor, longe de ser luz, pode ser uma sombra que consome e subjuga, uma prisão dourada cuja chave está escondida entre os suspiros e as promessas não ditas. Não são os grilhões de ferro que prendem, mas as correntes invisíveis da dependência, do medo da solidão, da necessidade de controle disfarçada em ternura. A pergunta que ecoa é essa: quem domina quem nesse enigma onde a paixão se confunde com o jugo? Não espere respostas. Elas estão guardadas nas entrelinhas do seu próprio desejo, entre os sonhos que você ousou chamar de liberdade e as amarras que escolheu não ver. Neste espelho de paradoxos, o amor se revela como o mais ardiloso dos tiranos, um senhor que seduz para prender, um mestre que ensina a obedecer no instante exato em que acreditamos estar livres. O despertar desse enigma, caro espectador, está prestes a se desdobrar diante de seus olhos, mas cuidado, pois a verdade que liberta pode também ser a corrente que faltava para compreender o seu próprio cativeiro. O amor, esse enigma que afunda suas raízes nos recantos mais sombrios da alma humana, é muito mais do que um simples encontro de corpos e de promessas sussurradas na penumbra. Ele é o campo onde a luz e a sombra se enfrentam numa luta que ultrapassa o palpável, onde o desejo de liberdade esbarra no medo profundo do abandono. Quantas vezes você já sentiu, no pulsar do peito, essa tensão quase insuportável entre querer entregar-se e temer a própria entrega? Pois é nesse abismo que o amor se revela em sua natureza paradoxal. Não um refúgio, mas um domínio silencioso, uma soberania invisível que nos governa sem que saibamos, como se fôssemos marionetes penduradas pelos fios finíssimos da esperança e da necessidade. Não se engane acreditando que a dominação no amor é uma força bruta, um grito ou um açoite. Ela é a mais sutil das tiranias, aquela que se veste com os traços da ternura e da devoção. Repare como o olhar que antes parecia luz se torna uma armadilha, como o abraço que prometia a liberdade se transforma numa cela. Você já se perguntou por que a liberdade parece sempre escapar por entre os dedos quando a paixão se instala? Porque aquele eu te amo que deveria ser o sussurro mais genuíno do mundo, tantas vezes ecoa como uma sentença. O amor não é a fuga do medo, mas seu maior artífice, uma prisão onde escolhemos permanecer voluntariamente, alimentando a chama do desejo enquanto ela lentamente queima as asas que poderiam nos libertar.
É na fragilidade do outro que buscamos nosso próprio poder, numa dança de trocas onde ninguém realmente vence, mas todos permanecem cativos de seus próprios labirintos emocionais. Mas talvez a verdade mais cruel esteja justamente no fato de que essa dominação não se impõe de fora, mas nasce dentro, em nossos próprios desejos, nas feridas antigas que carregamos, nas ilusões que alimentamos. Quantas vezes você se pegou moldando seu ser para caber no molde do amor alheio, esquecendo-se de si mesmo na tentativa de agradar, de conter o caos interno, de evitar o vazio aterrador da solidão? Não é a perda do outro que nos assusta, mas a perda do que acreditamos ser quando estamos com ele. O amor, assim, converte-se em um espelho distorcido que reflete não o que somos, mas o que tememos perder. E nesse reflexo, a liberdade esvai-se pouco a pouco, sufocada por expectativas e promessas não ditas. Esse processo não acontece como um estalar de dedos, mas como uma erosão silenciosa que corrói a essência enquanto o coração se entrega, acreditando estar conquistando um reino de felicidade. Mas o que dizer do desejo que pulsa na carne e na alma, desse fogo que arde e consome, que nos impele a buscar no outro a completude que nos falta? Será que essa fome não é a raiz da dominação, a força oculta que nos cega para o preço que pagamos? Entre o medo de sermos abandonados e o desejo de sermos desejados, nasce uma tensão que nos empurra para os braços de quem promete segurança, ainda que essa segurança seja a própria cela dourada da qual não sabemos como escapar. Quantas vezes você já sentiu não apertar a garganta quando percebeu que o amor que você ofereceu era também uma forma de aprisionar, de controlar, de moldar o outro segundo suas próprias angústias? Aqui reside a grande ironia. Amar pode ser, em seu âmago mais visceral, um ato de dominação mútua, onde o poder circula como um veneno doce, intoxicando lentamente até que as linhas entre amor e tirania se tornem indistintas, quase invisíveis. E então, nesse espelho de paradoxos, surge a inquietação que não se dissolve com palavras fáceis. Será que algum amor existe que não seja também uma forma de domínio? Ou estaremos todos presos a essa maldição antiga, onde a entrega é sempre uma negociação silenciosa entre quem tem sede de liberdade e quem teme a solidão? O amor que liberta é apenas uma promessa fugidia, uma miragem que nos seduz a continuar caminhando por labirintos de desejo e medo. Você sente essa inquietação crescendo dentro de si, esse chamado para romper a corrente que até aqui parecia invisível, mas que pulsa em cada batida do seu coração. A resposta, se é que há uma, não está em palavras prontas, mas no silêncio que habita entre o eu e o outro, nesse espaço liminar onde se decide quem domina e quem se deixa dominar, onde a verdadeira batalha se trava, não entre corpos, mas entre almas. Quando as sombras do amor se dissolvem na penumbra do entendimento, resta o eco de uma verdade ancestral, sutil e perturbadora como o sussurro do vento entre árvores que guardam segredos milenares. Não é no grito, mas no silêncio após o silêncio que se revela o território onde nascem as cadeias invisíveis, onde o coração se descobre ao mesmo tempo prisioneiro e carrasco de si mesmo. Olhe para dentro, para aquela chama que arde tênue sobre a superfície dos gestos, e pergunte-se, o que você realmente busca quando entrega seu ser? A resposta, por mais inquietante que seja, reside na encruzilhada onde o desejo encontra a necessidade, onde o amor se confunde com a vontade de possuir. O que antes parecia apenas um sentimento, uma promessa de completude, agora se desdobra em camadas, máscaras sobre máscaras, ecos sobre ecos, convidando uma dança ancestral, feroz e delicada. É o momento em que o véu se levanta, não para trazer conforto, mas para provocar uma ruptura, uma fissura na realidade que você pensava conhecer. Afinal, o que significa ser livre quando se ama? Talvez a liberdade verdadeira não seja a ausência de amarras, mas a coragem de enfrentar as correntes que escolhemos usar.
Nesse jogo de sombras, a consciência desperta é o primeiro passo para transformar a prisão em um altar onde o eu e o outro possam finalmente se encontrar, não para dominar, mas para coexistir. Permita que essa inquietação viva dentro de você, como uma semente plantada no solo fértil da dúvida, para que floresçam novas perspectivas, perguntas que ainda não ousamos formular. O amor não se encerra aqui. Ele se revela em sua complexidade, abrindo portas para outras realidades, outras formas de existência e conexão. Não busque fechar este capítulo, mas sinta o convite silencioso para continuar explorando o que pulsa sobre a superfície das palavras e das emoções, pois é ali que reside o mistério que desafia o tempo e a razão. O despertar começa no instante em que aceitamos que a verdadeira revolução não está fora, mas dentro do próprio coração. Este é o chamado para que você não apenas observe, mas se torne parte dessa jornada, para que cada pensamento, cada emoção reverbere para além deste instante, transformando-se em ação. Se algo aqui tocou seu interior, não deixe que o silêncio o engula. Faça-se ouvir como quem planta uma semente de mudança no terreno do invisível. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se não como um ato mecânico, mas como uma escolha consciente de estar junto, de ampliar essa chama, de construir uma rede onde o amor não seja mais prisão, mas ponte. Que essa decisão seja o gesto mais verdadeiro de liberdade que você pode oferecer para si mesmo e para o mundo. E lembre-se, o amor que não desafia, que não inquieta, talvez nunca tenha sido amor de verdade, mas apenas uma sombra confortável projetada pelas nossas próprias necessidades. Que essa semente de inquietação floresça e transforme suas amas em asas, porque a verdadeira liberdade nasce quando ousamos olhar para dentro e abraçar